Quando se fala em deficiência, muitas vezes somos levados a pensar em algo triste e limitador. A APACI, Associação de Pais e Amigos de Crianças Inadaptadas, pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares, no apoio que presta aos seus utentes e às suas famílias. Rosa é, aos 52 anos, um exemplo de força, coragem, esperança e também um exemplo para todos nós. Depois de um acidente que a deixou tetraplégica aos 16 anos, necessita de um apoio permanente que lhe é dado por amigos e familiares que são incansáveis e também pela APACI, a quem Rosa se refere como uma segunda família. Todos os dias a equipa se desloca à sua casa e a ajudam nas tarefas mais básicas e na sua higiene diária. Nunca descora a sua apresentação, por isso faz questão de sair à rua sempre cuidada em bem apresentável. Rosa passou a viver com uma cadeira de rodas, um equipamento que a acompanha todos os dias, mas também um equipamento que lhe dá autonomia. Até ao acidente, Rosa tinha uma vida dita normal, mas depois, de um segundo para o outro, tudo mudou. Deixou de andar, deixou de mexer os braços, de mexer as pernas, deixou de mexer quase tudo. Ficou totalmente dependente. Sofreu lesões na cervical, nos elos C2 e C3, lesões de tal ordem graves que abaixa a taxa de sobrevivência, mas até aqui Rosa foi sinónimo de coragem. Pode parecer estranho dizer-se que ficou totalmente dependente e ao mesmo tempo lembrar que é a cadeira de rodas que lhe dá autonomia, mas a verdade é que é assim mesmo. E é por isso que Rosa é um exemplo de força, de coragem, de vontade de viver, que não se resigna, que continua a fazer tudo o que lhe é permitido. A família já o era, mas assumiu um papel ainda mais importante após o acidente. É hoje o pilar de Rosa, os pais, as irmãs, os sobrinhos, os cunhados, foram o seu suporte desde o primeiro momento. Foram e continuam a ser. Os vizinhos e os amigos, alguns deles conquistados ainda na adolescência, também continuam a assumir um papel de destaque na vida de Rosa, presa a uma cadeira de rodas, mas livre de pensamento e de sorriso naturalmente fácil. Quem a conhece e quem tem o gosto de com ela privar, fala de uma mulher que, embora dependente, é ao mesmo tempo livre, livre como um passarinho, livre de pensamento e de sonhos, livre de penas ou revoltas. Já se passaram 36 anos desde o acidente e claro que nem tudo são coragens ou sorrisos. Rosa tem também tristezas e há lágrimas que ainda não secaram e talvez nunca sequem. Aos 16 anos, um acidente tão incapacitante não foi fácil de encarar. Não foi fácil perceber que muitos sonhos se iriam diluir com o tempo. Rosa esteve ano e meio internada no Hospital de São João, no Porto, 6 desses meses ligada a um ventilador. Quando acordou, foi difícil estar deitada numa cama e saber que as amigas estavam do outro lado da porta a viver uma adolescência roubada, apartada de Rosa. Era a sua adolescência que estava a passar. Gostava e continua a gostar da liberdade. Se pudesse ser um pássaro, seria um pássaro. Inicialmente era a mãe quem fazia as compras. Hoje Rosa sai na sua cadeira de rodas, aventura-se estrada fora, cheia de perigos, e as compras mais leves, a ida ao supermercado, é ela quem as faz ou quem faz as encomendas, dispensando a ajuda de alguém, provando a sua capacidade de ser autónoma. Compras feitas, regressa a casa com o dever cumprido de mais uma tarefa feita. Adaptou-se, vive. A cadeira leva-o hoje onde quiser. Rosa, tal como qualquer adolescente de 16 anos, gostava de sair, de passear, de ir até ao rio. Nadava muito bem, diz sem modéstia. Era um pouco Maria Rapaz, mas depois tudo mudou. A vida passou, nos primeiros tempos, a ser passada entre a frieza de 4 paredes, a ser passada no hospital. A vida passou a ser vivida, passou a passar ao lado, a ser vivida apenas pelos outros. Não tinha inveja, confessa, porque tinha, como diz com orgulho, uma cabeça saudável, mas gostava de poder estar com os amigos. Tinha saudades deles, tinha saudades de uma vida que temia não voltar a viver. O sofrimento que diz ter vivido e que é fácil entender, tinha contudo que ser vencido. Chegou a pensar que seria apenas temporário, que iria voltar a andar, a correr, a nadar, que os médicos iriam encontrar uma solução. Rosa vivia, confessa, um pouco na ilusão.
Uma ilusão que perdeu força quando foi transferida para uma casa de reabilitação em Alcoitão. Foi lá que viu outras pessoas com as mesmas dificuldades, as mesmas limitações e a mesma realidade. A casa de reabilitação foi um choque com a verdade, mas ao mesmo tempo Rosa também viu que não era a única, que a sua realidade era também a realidade de muitos outros. A consciência de que não poderia passar sem uma cadeira de rodas ganhou espaço e forma. Quando os médicos diziam que a situação era complicada, Rosa foi fazendo amigos, criando laços, alguns que duram até hoje. Presa a uma cadeira de rodas, à ajuda de terceiros, mas livre de pensamentos e com vontade de viver, Rosa não perde a esperança e agarra-se à ideia tão simples como: há pessoas em situações piores que a minha, há pessoas que mal podem ver o sol, sair à rua, conviver. Ainda no centro de reabilitação, Rosa foi um dia chamada pelo médico que a seguia e foi aí que a esperança de um dia voltar a andar se esvaneceu por completo. Ainda hoje se emociona quando se lembra da conversa que teve com o médico e muitas vezes é esse momento que vai buscar forças. És nova, bonita, deves enfrentar a vida, deves encarar a realidade para ser menos doloroso e deves tornar-te o máximo de autónoma possível. Se quiseres ir tomar um café, vai. Nunca te sintas inferior. És comunicativa e deves manter-te assim lá fora, disse o médico. Engoliu em seco, mas decidiu, acima de tudo, viver. A adaptação não foi fácil, nunca é, mas hoje é com um sorriso que olha para quem a olha. Um sorriso que oferece a quem pode ter algum preconceito. Um sorriso que quebra e ultrapassa esse preconceito. Quando teve alta e foi para casa, os amigos que já tinha do tempo da escola e os novos que ganhou no centro de reabilitação foram, nas palavras de Rosa, excepcionais. Tão excepcionais que muita da coragem que Rosa hoje tem é deles que vem. A adaptação, já o referiu, não foi fácil, mas isso não a fez ficar em casa. Continuava a sair. Saía com os amigos que nunca a abandonaram. Amigos que, muitos deles, permanecem até aos dias de hoje. Não se enclausurou. Viveu a adolescência na cadeira de rodas, mas sempre rodeada de amigos que a levavam para todo o lado. Procurava-os e eles também a procuravam. Foi e tem sido uma vida feliz. Hoje os amigos continuam a passear com Rosa e a Associação de Deficientes Motores de Barcelos, da qual também faz parte, é um grande suporte. São todos uma família sem a qual Rosa já não se vê. É com eles que tem alguns dos convívios ou jantares onde participa. Aos sábados reúne-se para praticar desporto. Atualmente é o handball a modalidade de eleição. Estes amigos procuram Rosa como procuram outras pessoas de mobilidade reduzida que estejam mais afastadas. Não estamos sós no mundo e é isso que queremos mostrar às pessoas, explica Rosa com um sorriso. Por isso, volta a dizer que tem vivido uma vida feliz, plena. São estes amigos verdadeiros, os amigos que a fazem concluir que, apesar do acidente, Deus não foi assim tão mau com ela como às vezes poderia pensar. Deus, confessa, tirou-lhe umas coisas, mas também lhe tem dado outras. Uma família presente, amigos a sério, amigos que a fazem ter a vida o mais normal possível e, claro, uma força de encarar as coisas com o tal sorriso natural que lhe nasce na alma e se expressa no rosto. Diz com orgulho que nada a impediu de ter uma vida feliz. Orgulha-se de dizer que conhece os cantos ao país, já viajou pelas ilhas e nem o Brasil lhe escapou. A cadeira nunca a impediu. Como a união faz a força e é à volta da mesa que se reforçam as amizades, nada melhor que um jantar para reforçar a união, divertirem-se, esquecerem as amarguras da vida e colocarem a conversa em dia. Depois de um bom jantar, o fado não poderia faltar.
Obrigada a todos, obrigada por estarem na minha vida, diz. Desanimar para quê? Às vezes confessa, seria pior. Gosta de viver porque é bonita a vida e Rosa já viu e quer continuar a ver coisas bonitas. Por isso, afirma, a maior alegria é dar amor aos outros, sentir-se amada, sair, participar com a família e os amigos. Rosa gosta de conviver, Rosa gosta de viver.